Muito obrigado por terem vindo. Hoje, a proposta, que eu fiz aqui para a nossa diretora, Marcelo, é falar sobre o Pai Nosso, que é uma oração. E, assim, apenas uma pequena, como introdução, Alguém poderia, assim, dizer qual é a origem, de onde vem o Pai Nosso? Onde que está, qual foi o início dessa oração? Onde que está ali o Pai Nosso? Quem começou com isso, pelo menos? Jesus Cristo. Muito bem, essa era fácil, Quem que ensinou? Mas onde que a gente, qual foi a primeira, a fonte primária da oração do Pai Nosso? Muito bem, essa já estudou em casa, Então, o Pai Nosso, ele se encontra naquela passagem do Evangelho conhecida como Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha está no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Os Evangelhos, nós sabemos, são livros que foram escritos por pessoas que descrevem a vida de Jesus Cristo. Existem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4, 2 foram apóstolos de Jesus, ou seja, 2 conviveram com Jesus Cristo, que foi Mateus e João. Mateus era um cobrador de impostos e João era um aprendiz de pescador. No Evangelho não existe isso, mas a gente especula, que João era um menininho, assim, ele devia ter lá entre 16 e 18 anos de idade. Ele era muito jovem quando Jesus chamou ele para ser apóstolo. E ele era irmão, de Tiago. E Mateus, era um cobrador de impostos que foi chamado por Jesus. Lucas era um médico que era uma pessoa que acompanhava Paulo. Paulo, que a gente conhece, que dá inclusive o nome aqui para nosso estado, uma cidade, capital aqui do estado, que é São Paulo. Ele foi o grande precursor, o grande divulgador do Evangelho no mundo. Se não fosse Paulo, muito provavelmente nós não conheceríamos o Evangelho. Porque ele tirou, não é que tirou, ele propagou o Evangelho de algo que aconteceu lá no Oriente Médio, onde hoje em dia a gente conhece ali como Síria, como Israel, como Líbano, e espalhou isso daí para a Europa, e da Europa depois se espalhou para o resto do mundo. Nós temos cristãos em todos os países. E Marcos, não se sabe muito bem quem era especificamente, mas se acredita que era uma pessoa que pertenceu ali àquele grupo, que se formou após a morte e ressurreição de Cristo. Então, o Pai Nosso era uma oração que está ali no Sermão da Montanha. É aquela passagem em que Jesus começa com as bem-aventuranças. Ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, os mansos e pacíficos, bem-aventurados os puros de coração, os que têm fome e sede de justiça. Então ele dá as bem-aventuranças, e ele também dá uma série de regras morais, que são regras de comportamento. Uma moral, ela não é necessariamente boa.
Existe a moral cristã, que é o quê? É uma série de regras que os cristãos deveriam seguir, né? Então ele fala: vós sois o sal da terra, não se deve colocar a candeia embaixo, né, do alqueire, ou seja, embaixo do balde, mas sim no lugar que ilumina, ou seja, então nós temos que ser exemplo das pessoas. Não, como é que você vê a trave no olho do seu irmão e não vê, não, ao contrário, né, o madeiro no olho do seu irmão e a trave no seu, você não vê, quer dizer, você fala mal da pessoa, mas você mesmo faz um monte de coisa errada. E assim por diante. Tem uma série de regras morais. Mas nós temos também regras morais, por exemplo, numa prisão. Tem aqui a cadeia, aqui perto dos nossos centros aqui. Os prisioneiros lá, eles têm que seguir uma série de regras lá que eles mesmos criam. E se eles não seguem, eles morrem. Né? É uma moral também. Uma regra. Né? Nós temos também, por exemplo, no carnaval, né? A gente tem lá um baile de carnaval. Você está ali dançando e tal. Se vê alguém lá e agarrar, né? Vê uma pessoa lá, agarra uma mulher lá. A pessoa até pode ficar brava, mas não é uma coisa que as pessoas vão ficar espantadas. Porque você está num baile de carnaval, vale tudo, vale qualquer coisa. Né? Vide o que a gente vê nos canais de TV, quando está transmitindo lá os bailes de carnaval, que as pessoas fazem. Então, naquele espaço ali, durante aquele período, é permitido uma série de coisas, né? Uma série de comportamentos que a gente não faria no nosso dia a dia. Né? Quando você anda lá depois que passou um bloco, tal, você sente aquele cheiro de urina, né? Porque o pessoal faz lá as necessidades na rua mesmo. Durante o carnaval, isso daí não é algo estranho. As pessoas fazem. Né? Então é uma moral meio desviada, mas é aceitável. E a moral cristã, ela é a moral advinda dos ensinamentos de Cristo. E ela é restritiva. Restritiva no sentido de que muitas das coisas que nós gostaríamos de fazer, Cristo fala para que nós não façamos. Vingança, por exemplo. Né? Nós temos muita vontade de nos vingarmos das pessoas que nos fazem mal. É só a gente pegar um carro e andar por aí, né? Que nós sentimos isso muito facilmente. Ou eu estou numa fila ali, entra uma pessoa na minha frente. Esse sentimento é natural. O nosso estágio evolutivo. A gente sente isso. Mas a moral cristã, ela nos restringe, fala: olha, não se vingue. Né? Ela é até mais difícil, ela fala: ore por aquela pessoa. Né? Então, ela é uma série de coisas muito difíceis, porque ela pressupõe que nós sejamos espíritos mais evoluídos do que nós somos. Por isso que é tão difícil. A oração do Pai Nosso, ela começa: Pai Nosso que estais nos céus. Né? Cada frase da oração do Pai Nosso daria para nós darmos uma palestra única sobre só aquela frase. Né? Mas, como o nosso tempo é restrito, a gente pode fazer alguns breves comentários, né? Inclusive as pessoas, né? Nossos amigos assim, que quiserem acrescentar alguma coisa, né? É muito bem-vindo. Quando Jesus fala Pai Nosso que estais nos céus, ele está falando que Deus é o Pai de todos. E quando ele fala Pai, não necessariamente ele está falando de um homem, né? Um ser humano biológico masculino. É só porque não existiria uma palavra, né, mais apropriada
para a época. Porque nós sabemos que a figura masculina para os judeus daquele tempo era a figura principal, né? Tanto é que quando iam fazer um censo numa cidade, a história de Jesus começa com um censo, né? Ele tem que ir lá em Jerusalém. Eles não contavam as mulheres nem as crianças. As únicas pessoas que eram feitas censo eram dos homens, né? Eles não contavam mulheres. Então, eles iam na cidade de Belém, tantos 1000 homens, mais mulheres e crianças. Então, Jesus, ele falou Pai Nosso, mas na verdade ele estava querendo falar de um ente, um Criador, né? Não de um homem. Mesmo porque Deus não cria somente seres humanos. Todas as coisas que existem foram criadas por Deus. Os animais, as plantas, os organismos unicelulares, os vírus, os átomos, as ondas eletromagnéticas, todas estas coisas foram criadas por Deus, né? Então Deus é o Criador Supremo. A partir dele todo o universo é criado. Então, quando São Francisco de Assis falava, né, irmão Sol, irmão Lua, né, que ele tinha aquela relação estreita com os animais, no ano 1200 e alguma coisa, São Francisco de Assis já intuiu esse ensinamento. Ele já sabia que não eram só os seres humanos que eram criados por Deus, mas todas as coisas. E os animais, as plantas, os outros seres aqui da Terra e do universo inteiro são nossos irmãos. Eles são princípios espirituais como nós. Eles apenas estão no tempo um pouco atrás, né? Então nós temos que respeitar todas as criações, né? Toda a criação. O nosso comportamento frente aos outros seres, que nós falamos seres inferiores, né? Tem que ser de respeito também. É claro que nós não vamos virar ascetas, né? Ascetas são aqueles iogues indianos que eles procuram nem pisar assim onde tem os animais para não matar, né? Se tem uma formiguinha, né? Mas nós temos que ter respeito, né? Com as coisas, com as plantas, com os animais, com os outros seres humanos que nós convivemos, porque são nossos irmãos. A relação que nós temos com os animais, por exemplo, é a mesma relação proporcionalmente que os espíritos de luz têm para nós. A nossa distância evolutiva para eles é mais ou menos equivalente que a gente tem lá no cachorrinho. A gente está tão longe quanto. Então nós não podemos nos achar superiores a nada, né? Que estais nos céus. Céus, a gente, em português, a gente tem uma pequena desvantagem, entre aspas, porque a gente usa a mesma palavra para denominar duas coisas muito diferentes, né? O céu se eu sair agora lá, eu estou vendo o céu, né? Hoje em dia está nublado, né? Tem dia que ele está azul, se eu for para um lugar mais afastado, eu vejo estrelas, tal. Esse é o céu. Só que o céu que se refere à oração não é um lugar físico, é uma esfera espiritual que nós não conseguimos nem ter informações do que seja, porque nós só temos informações das esferas espirituais logo seguida da nossa, né? Aquele livro Nosso Lar, por exemplo, descreve uma colônia espiritual, que a gente acha maravilhoso, né? A gente acha que lá é o paraíso. Mas, na verdade, o nosso lar, ela está na dimensão espiritual logo após a nossa. Na verdade, é uma
dimensão espiritual relativamente inferior. Ela fica ali próxima à crosta. As dimensões espirituais dos espíritos elevados estão muito mais acima. Né? Imaginamos, por exemplo, onde estaria a dimensão espiritual do Cristo. Né? Ali é próximo, não é ainda, mas é próximo da dimensão onde estaria Deus. Né? Os americanos, eles têm uma outra palavra para esse local, eles chamam de heaven, né? Que a gente traduz aqui como paraíso. Então, céus, né? Não é um lugar físico, isso causou muita confusão, né? Porque no nosso inconsciente coletivo a gente tem a ideia que é um lugar assim que tem umas nuvens, né? Tem aquele desenho lá da Mônica, de Cebolinha, né? Que tem um cupido numa nuvem, aí ele joga uma flechinha, né? Tem uns anjos com asas tocando harpas, né? Isso daí são ideias artísticas dos homens de séculos atrás, que seria. Mas na verdade, os céus é uma dimensão espiritual que nós não temos condições de saber informações ainda, porque nós estamos ainda muito atrás, né? É como se a gente pedisse para uma criança ali que nem sabe escrever, que está só ali no desenho, no giz de cera, falar sobre equações diferenciais, cálculo vetorial, né? Engenharia de foguetes. Ela não vai nem saber do que você está falando. É mais ou menos esse o nível que nós estamos. Né? Santificado seja o vosso nome. Aí a gente vai um pouco ali lá no começo, né? Nós temos que ter a noção das coisas sagradas, né? Nós temos que ter noção de que Deus é algo no qual nós temos que ter respeito, devoção, né? Gratidão. E na nossa cultura, principalmente ocidental, nós perdemos muito isso, né? Hoje em dia, muitas pessoas fazem chacota das coisas sagradas, né? Basta a gente relembrar da abertura da Olimpíada lá na França, né? Eles fizeram uma chacota da Santa Ceia, né? Então, ao invés de Jesus, eles colocaram um homem pintado de azul deitado num prato, sem ninguém, né? Então, no Carnaval, por exemplo, teve uma escola de samba aqui que colocou um diabo batendo em Cristo, né? Como o Adriadas, né? E tantas outras coisas. Então, como a gente falou no início, nós, cristãos, nós temos que ser diferentes, né? A gente não pode compactuar com esse tipo de coisa. E muitas vezes a gente peca pela omissão, né? Nós ouvimos e vemos atitudes ou pessoas que fazem chacota da nossa fé, que a gente acredita. Muitas vezes a gente prefere não falar nada, ficar quieto, né? Logicamente nós não vamos ser violentos, não vamos ser pessoas agressivas, mas a gente tem que marcar a nossa posição, né? Se está acontecendo algo ali que eu não concordo, no mínimo eu tenho que sair fora, né? Em mínimo, né? Se eu tiver uma liberdade, uma chance de falar com a pessoa sobre aquilo, eu tenho que falar: você acha que realmente é legal isso aí que você está fazendo, que você está vendo, que você está ouvindo? Será que realmente é um negócio? Muitas pessoas que estavam desfilando ali naquela escola de samba, por exemplo, provavelmente são cristãs, né? Então, na escola lá, o primeiro carro alegórico ali vai ser o diabo batendo em Cristo. Não vou desfilar. Só que a pressão familiar, dos amigos, tal, é maior. Aí a gente entende aquela frase de Cristo:
Quem amar mais a sua mãe, sua família, do que a mim, não pode entrar no reino dos céus. É isso que ele está falando. Ele dá mais importância para a opinião da família, dos amigos, da coletividade lá, do que a fé dele. Então, né? A família, né? Aquele ato que a gente fica até chocado, né? De ver, é mais importante do que a fé dele. Venha a nós o nosso reino. Naquela época não existiam países, né? Não tinha ali França, Inglaterra, Brasil, Colômbia, Peru, Estados Unidos. Não existiam reinos, né? Em que muitas vezes eram reinos absolutistas, ou seja, o rei fazia o que ele queria, né? No Antigo Egito, o faraó, por exemplo, você não podia nem olhar para o faraó. Se o faraó estivesse aqui e a gente não tivesse todo mundo olhando para o chão, ajoelhado, nós seríamos mortos. Você não podia olhar para o sujeito, né? E na época ali de Cristo existiam ainda os reis absolutistas. Então Jesus ele propõe um outro tipo de reino, que é o reino de Deus, né? Se ele falasse, olha, venha a nós, o nosso país, que irá ter um congresso, um senado, a pessoa ia falar, o que você está falando, Jesus? Então ele tinha que falar de algo que as pessoas entendessem. Só que essa ideia de um reino, ela fica no nosso inconsciente coletivo. Então a gente acha que realmente, né? A gente vai morrer, aí vai ter um portão grande ali, né? Com anjos com espadas flamejantes, aí você vai abrir, então vai ter um castelo, né? Muitas vezes a gente pensa que o reino de Deus é isso. Quando na verdade é uma dimensão espiritual. Só que a palavra reino, ela tem uma outra conotação também. Reinar sobre algo é comandar alguma coisa, né? Então, se nós estivermos aqui, né? Poderia soar estranho, mas a pessoa fala assim, ó, vai ter uma atividade aqui no centro, aí chega aqui para a nossa Marta, né, que é a parte social, você vai reinar aqui. Então o que ela vai fazer? Ela vai falar, ó, você faz isso, põe a cadeira ali, você faz aquilo, tal hora vai acontecer tal coisa, tal. Então uma pessoa reinar é uma pessoa comandar. Trazendo para a oração, venha a nós o nosso reino, quer dizer, eu estou pedindo para que Deus reine sobre a minha vida. Ou seja, estou me submetendo a Deus. Que o seu reino venha a mim, ou seja, aceito a ti, Senhor, meu Deus, e faço o que tu desejares na minha vida. Reine sobre mim. Venha a nós o vosso reino, ou seja, que Deus seja o comandante da minha vida. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Jesus já nos disse, não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Então todas as coisas que acontecem são vontade de Deus. Aí até um certo paradoxo, né? Porque se tudo que acontece é pela vontade de Deus, por que na oração eu peço que seja feita a vontade dele? É porque nós temos que aceitar o que Deus faz. Quando acontece alguma coisa muito boa, a gente fica super contente, né? Nasceu uma criança, uma pessoa se curou de uma doença, eu consegui um emprego novo. Mas também acontece das pessoas ficarem doentes, acontecerem acidentes, acontecerem problemas pessoais. Isso tudo também eu tenho que entender que é vontade de Deus.
Isso é muito difícil, né? Porque a gente quer as coisas que nós acreditamos ser boas. Como que eu perder o meu emprego é a vontade de Deus? Deus quer que eu sofra? Né? Não. Mas se eu não consigo entender naquele momento por que aquilo está acontecendo, eu peço a Deus, né, que eu tenha forças para superar aquele obstáculo. Venha a nós o vosso reino. É um pouquinho aquilo que a gente fala, eu deixei nas mãos de Deus, né? Deus está conduzindo o processo. Por isso nós seremos inertes, não vamos ficar sentados no sofá o dia inteiro, não vamos fazer nada, não. Vamos ser operosos, né? Operativos, não vamos ser preguiçosos, mas muitas coisas nós temos que aceitar que elas acontecem. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A gente entende muitas vezes que isso daí é a comida, né? Que a gente tem a comida no dia a dia. E muitas vezes isso daí também é uma certa armadilha, porque se eu tiver a comida por aquele dia, então tá bom, tá legal. Né? Mas não é só a comida, é claro, a comida é importante, se a gente não tiver, nós morreremos. Mas o pão também é um pão espiritual, ou seja, que nós possamos ter aquele contato com Deus para que nós possamos passar pelo dia. Então, o pão nosso, quer dizer, o pão de cada dia nos dai hoje, ou seja, aquele pequeno contato, aquela pequena força espiritual para que nós passemos pelo dia, que nós consigamos de Deus, né? Porque nem só de pão vive o homem. Jesus disse isso quando ele estava sendo tentado pelo espírito maligno, né? Que com o passar do tempo, o pessoal chamou de diabo, né? Mas na verdade essa palavra diabo nunca existiu no Evangelho. Ela foi mudada com o tempo. Originalmente, a palavra era adversário. Ou seja, um espírito adversário. O diabo, ele foi posteriormente criado pela igreja a partir de várias tradições da mitologia grega e romana. Aquela figura com chifre, casco de carneiro ali, né? Uma barbinha. Isso daí, existiam vários seres mitológicos que tinham essa aparência, né? Aquele tridente do diabo vem lá do Poseidon, né? Que era o deus do mar grego. Então misturou essa série de crenças que as pessoas tinham no diabo, que é aquele ser lá vermelho, chifre e tal. E o diabo, ele é algo muito confortável. Porque quando acontece alguma coisa ruim, ou nós fazemos algo ruim, nós falamos que foi o diabo que nos tentou, não nós mesmos. Né? Quando na verdade o diabo é apenas um símbolo das maldades humanas. Né? Nos campos de concentração nazistas, por exemplo, existiam enfermeiras. O trabalho deles era separar as mulheres grávidas e amarrar as mulheres grávidas lá para tirar os bebês. Eram seres humanos que faziam isso. Né? Se pegar uma sala aqui, colocar 100 pessoas, duas, mulheres, crianças e homens, fechar a porta e abrir ali um gás. Ficar ouvindo um monte de gritos, né? Para quem já visitou o campo de concentração, as paredes são todas arranhadas, né? As pessoas ficavam arranhando as paredes. Quem fazia isso?
Eram seres humanos, pessoas. Se a gente falar que foi o diabo, aí aquelas pessoas, não, era o diabo que fez eles fazerem aquilo. Ou não, na verdade nós que fazemos o mal no mundo. Né? Perdoai as nossas ofensas. Aqui nós estamos pedindo a Deus que perdoe o mal que nós fizemos aos outros. Muitas vezes, aquelas pessoas que nós prejudicamos, nós não somos mais capazes de pedir perdão. Né? Porque nós não temos mais contato, porque aquela pessoa faleceu, porque nós não sabemos onde a pessoa está. Então nós pedimos perdão a Deus. E no fundo, é um pedido até para a nossa própria consciência, para que nós possamos nos perdoar. Né? E esse é o grande juiz que nós temos em nossa vida, é a consciência. Nós nos julgamos. Né? E logo após ele fala, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Que é muito mais difícil. Então, você pedir perdão para alguém é muito mais difícil do que perdoar. Né? É uma sequência aí de dificuldades. Assim como, por exemplo, você não fazer o mal, é muito mais fácil do que fazer o bem. Eu estou sentado aqui. Não estou fazendo mal para ninguém. Eu estou na minha sala assistindo lá uma série, fazendo um churrasquinho. Não estou fazendo mal a ninguém. Agora, ativamente fazer o bem, aí já é muito mais difícil. Porque eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu tenho que sair da minha casa. Às vezes eu tenho que abrir mão do meu tempo. Abrir mão, às vezes, de bens que eu tenho para ajudar alguém. E muitas vezes eu ajudo e não tenho nada em troca daquela pessoa. Pelo contrário, às vezes eu tenho ingratidão. Então, e Jesus nos recomenda, né? Que não saia da mão direita o que faz a esquerda. Ou seja, se eu estou fazendo mal para alguém, esperando que ela seja grata a mim, já está errado. Eu tenho que fazer algo sem esperar nada em troca. Essa é a verdadeira caridade. Né? Então, quando eu faço algo por alguém, esperando aquela recompensa ali, né? Eu já estou querendo ter ali naquele momento. Quando, na verdade, o ideal é que a gente não espere nada. Como Jesus, né? O que ele obteve vindo aqui na Terra, ensinando? A gente conhece a história, né? Como é que acaba. Né? Então, fazer o bem sem esperar nada em troca. Essa é a lição, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E muitas vezes a gente tem essa coisa do livrai-nos do mal, a gente vê muito vincado ali, né? Livrai-nos do mal, que é a gente quer ser protegido. A gente quer sair na rua, que a gente não seja assaltado, que eu não bata o carro, que ninguém faça nada comigo. Né? Só que isso também livrai-nos do mal que eu faço para os outros. Né? Por isso que não nos deixeis cair em tentação. Ou seja, não me deixe cair na tentação de fazer mal para alguém.
Tem uma história que eu gosto de contar, eles recomendam, né, nos cursos de palestrante, a gente nunca entrar em assuntos pessoais, falar de si próprio. Mas eu gosto de contar essa história porque é algo que me marcou e é um exemplo claro disso que eu acabei de falar. Eu trabalhei um tempo em Alphaville, né? Então, sempre morei em Santo André. E no caminho, eu, de alguma maneira, não lembro bem como, eu tinha 23, 24 anos de idade. Eu tive um entreveiro lá com um motoqueiro, um rapaz de moto. Então ele tinha um capacete sobressalente, ele ficava batendo o capacete dele no vidro do meu carro, assim, pá, pá, pá. Aí o trânsito abriu um pouquinho e eu falei, quando ele passar eu vou derrubar ele. Estou lá no carro, quando ele passar eu vou bater nele e fazer ele cair na estrada. E fiquei com essa ideia, eu estava esperando, estava no carro, monitorando ali. Aí, nitidamente, eu senti como se alguém falasse, vai embora, vai embora. Aí ele passou por mim, bateu de novo e foi. Aí eu cheguei ali, cheguei no estacionamento da empresa, dei uma chorada, né? Fui para Maia. Então, não sei, mas eu acho que é nitidamente alguém me ajudando a não desperdiçar uma encarnação. Porque eu poderia ser um assassino hoje em dia, né? Poderia ter matado uma pessoa. E aconteceu alguma coisa ali que me impediu. Então, quer dizer, não me deixeis cair na tentação. E a tentação é matar alguém, né? Falando muito claramente, porque a gente não sabe, imagina você estar andando lá 80, 100 por hora, você derrubar alguém numa estrada. O que pode acontecer? A pessoa poderia ficar mutilada, poderia perder movimentos, ou morrer. Mas na hora eu não pensei nisso. Meu intuito foi só me vingar. E isso acontece com a gente muitas vezes na nossa vida, aquela coisa assim, né, de perder a razão, perder o juízo, perder a estreleira, né, cada um dá um. Então, às vezes, num segundo, a gente faz uma coisa que a gente se arrepende ali o resto da vida, né? Palavras ditas, atitudes tomadas, atos impensados. Tem uma passagem lá que a gente tem no Evangelho que chama caridade para os criminosos, né? A gente fica até assim, pô, caridade para o criminoso, mas é que nós nunca sabemos o que nós faríamos naquela situação em que a pessoa se estava. Se nós nascêssemos no mesmo lugar, tivéssemos tido a mesma família, acontecesse com a gente as mesmas coisas, tal, o que eu faria no lugar daquela pessoa que cometeu aquele ato ali? Então, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quer dizer, não permita com que eu faça mal para alguém, né? Grande, pequeno, né? Que eu tenha essa ajuda que eu acredito que eu tive naquela situação. Né? E amém. Amém é uma palavra em latim que quer dizer assim seja. É a mesma coisa, né? Nós, espíritas, nós temos a prática, vamos dizer assim, de falar que assim seja. Quer dizer amém, só que você está falando latim, talvez é mais chique falar amém, porque assim seja, né? Mas amém. Então, como eu falei no começo, né? Cada frase ali, a gente poderia fazer uma palestra inteira, né? E muitas vezes a gente repete o Evangelho mecanicamente, né? Então a gente fala aquelas frases como se a gente estivesse cantando uma música, sem pensar naquele conteúdo, né? Então seria a palestra de hoje, o intuito é só, né, que a gente, né, veja, porque provavelmente a gente fala ali algumas vezes por semana, né, Pai Nosso, né? Ou todo dia,
sei, cada pessoa tem a sua prática. Né? Então, cada frase dessa tem um significado profundo, e se a gente se ligar em cada um, ela tem um poder realmente de transformar. Bom, obrigado. Eu pensei que hoje não ia vir ninguém, não, tá? Até tem bastante gente, então muito obrigado por terem vindo, tá? E até uma próxima. E bom ano novo, né, para todo mundo.